Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo tem novidade de última hora sobre meia empolgação. Deu Fla-Flu, o governo encerra processo de licitação do Maracanã. Flamengo vai ter que pagar multa alta em caso de demissão do Tite. Segundo o portal, o Flamengo topa ouvir proposta e Sevilha se anima para contratar Gabigol. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A dupla Fla-Flu venceu a licitação do Maracanã para gerir o estádio por mais 20 anos. Mas cada um terá um peso diferente quando o assunto é a participação econômica. O Flamengo, líder do consórcio, vai ter 65% contra 35% do Fluminense. A porcentagem é proporcional para receitas e lucros, mas também com despesas e perdas. Porém, a divisão da participação econômica tem uma exceção. Nos jogos do Flamengo, o Fluminense não tem direito à bilheteria e receitas geradas, e claro, com despesas e possíveis prejuízos. O oposto também se aplica, ou seja, o Flamengo não vai ter acesso ao dinheiro que envolve as partidas do Clube das Laranjeiras. Flamengo e Fluminense prometeram investir 393 milhões de reais em obras e manutenções no Maracanã nos próximos 20 anos. Dessa forma, os 65% do Mengão equivalem a 255,5 milhões de reais. Por outro lado, o rival Fluminense terá que pagar 137,5 milhões. O site Mundo Rubro-Negro trouxe os números primeiramente. Isso é uma questão que foi discutida entre os clubes. O Flamengo tem uma torcida grande e o Fluminense é um parceiro super importante. Eles decidiram que esse percentual é razoável e justo, disse Rodrigo Dunche de Abrantes, vice-presidente jurídico do Flamengo. Além de ter a maior torcida, outro ponto explica a divisão 65-35, a utilização do ginásio do Maracanãzinho. O Flamengo usa o espaço para mandar jogos de basquete e vôlei e vai ter que investir no local. Por outro lado, o Fluminense, que também tem equipe de vôlei, costuma ser mandante na própria sede e não abrirá o bolso para as melhorias na quadra. Como o Mundo Rubro-Negro revelou, o Flamengo teve lucro de 82 milhões de reais no Maracanã no ano passado, mas esse valor deve diminuir muito com o novo volume de investimentos. A derrota do Flamengo para o Palestino aumentou a pressão no Flamengo. O desempenho ruim, aliado à má fase recente, fizeram os rubro-negros protestarem no desembarque da delegação. Entretanto, Tite e o seu filho Matheus Baque deixaram o aeroporto por outra saída, e receberam críticas por fugirem das manifestações. O Tite e o Matheus Baque estão sendo diretamente responsabilizados pelo mau momento do Flamengo. E a atitude deles de deixar o aeroporto por uma porta lateral, sem contato direto com a torcida, pegou muito mal, Os rubro-negros questionaram a postura e pediram coragem para enfrentar as reclamações. Ciente dos prováveis protestos, o Flamengo elaborou um esquema de segurança para que os jogadores pudessem passar pelas manifestações. Todos eles tiveram contato com os torcedores, mas apenas o Bruno Henrique parou para ouvir as reclamações. Em resposta, o camisa 7 disse: "Nós vamos melhorar, pode ter certeza." Assim como o técnico Tite e o seu filho, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também foi por essa porta aí do lado e não passou pelas manifestações dos rubro-negros no desembarque. Com a pressão interna aumentando, o Tite se vê encurralado e com o seu trabalho muito questionado. O desempenho da equipe despencou e nem a defesa segura, que era um dos trunfos do trabalho dele até então, conseguiu se manter firme. Se antes não era vazada, agora sofre gol em todos os jogos. No comando do Flamengo, o treinador Tite conseguiu emplacar uma sequência de 12 jogos sem sofrer gols. Entretanto, de abril para cá, o Mengão não soube mais disputar jogos sem ser vazado. E, além disso, peca na efetividade, não é criativo e se vê em um momento crítico na temporada, principalmente na busca pela classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.
Com a batata assando, o Tite deve se reunir com os dirigentes do Flamengo para conversar sobre o assunto, entender os problemas e tentar colocar o Flamengo novamente nos trilhos. O Gerson e o Wesley foram os dois jogadores mais xingados no desembarque do Flamengo. Aí um internauta escreveu no seu X: o Tite é um frouxo que não teve coragem de encarar a torcida, porque apesar de ser culpa dos jogadores, a culpa também é dele. Continua insistindo num esquema tático que não dá resultado. Jogadores que parece que nem treinam. Um filme de terror. Por isso tudo que está acontecendo, muitos flamenguistas, inclusive, pedem a demissão do Tite do comando do Flamengo. No entanto, uma decisão tem que ser muito pensada, já que a multa dele é alta, né? O treinador tem contrato com o Flamengo até o final da temporada, com um custo mensal de mais ou menos R$1 milhão por mês, com a sua comissão técnica também. Caso seja demitido, o Tite tem direito a receber os salários até o final do seu contrato, inclusive encargos, 13º e outros. Ou seja, se o Flamengo demitir o treinador, terá que desembolsar R$7 milhões em multa para ele e para a sua equipe. A informação é do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. A intenção da diretoria, até esse momento, é ter a reunião com o Tite para cobrar dele melhores resultados, mas mesmo assim ainda vai mostrar apoio total para os próximos jogos que vêm por aí, com decisões principalmente na Libertadores. Na noite de ontem, Milionários e Bolívar ficaram no empate em 1-1 no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Com o final da quarta rodada, o Bolívar é o líder com 10 pontos. Em segundo vem o Palestino com 6 pontos. Em terceiro, o Flamengo com 4. E na lanterna, o Milionários com 3. No dia 15, agora, o Flamengo enfrenta o Bolívar aqui no Maracanã. E no dia 14, o Milionários joga contra o Palestino. No dia 28 de maio, o Flamengo joga contra o Milionários aqui no Maracanã. E no dia 28 de maio também, o Bolívar pega o Palestino na altura de La Paz. O resultado não foi de todo mal para o Flamengo, que poderia ter terminado essa rodada aí na lanterna. O tropeço do Bolívar nessa quarta-feira significa que o Flamengo ainda pode avançar para o mata-mata na primeira posição. Para isso, o Flamengo precisa vencer as suas 2 últimas partidas, o Bolívar não pode mais pontuar e o Palestino precisaria tropeçar contra o Milionários. Assim, a liderança seria decidida no saldo de gols. Essa possibilidade, no entanto, é muito remota, porque mesmo que o Flamengo e o Bolívar terminem na fase de grupos com 10 pontos, o Flamengo ia precisar tirar a diferença de saldo de gols, que no momento é 6 gols. Eu não acho tão difícil assim, porque tem 2 jogos aqui no Maracanã e o Flamengo pode sim golear esses 2 adversários fracos. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda aí a continuar esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dê essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Muito obrigado. O portal espanhol Mais Fichas desinformou há pouco que o Sevilha da Espanha voltou à carga para contratar o Gabigol. O camisa 10 voltou recentemente aos gramados depois de conseguir um efeito suspensivo por doping. A matéria do Mais Fichas reforça que o interesse do Sevilha em Gabriel não é de hoje. Desde a época que Jorge Sampaoli comandava o time espanhol, há tratativas para tentar levar o camisa 10 de volta para a Europa. Segundo informações, o jornalista Eduardo Santander afirma que o Sevilha se anima mais uma vez, pois o Flamengo estaria disposto a ouvir propostas na janela do meio do ano. E ao sonho do clube de Andaluzia em finalmente contratar o astro brasileiro. Um empecilho citado na matéria do Mais Fichas indica o salário altíssimo do Gabigol no Flamengo, que hoje é de R$1,5 milhão por mês. Só que o Sevilha acredita que pode convencê-lo a reduzir essa pedida alta, o que torna crucial para as negociações avançarem. O jogador tem contrato até dezembro com o Flamengo e nos bastidores já costura uma renovação válida por mais 3 anos, até dezembro de 2027. O Gabriel receberia cerca de R$1,8 milhão por mês, seguindo aí entre os jogadores mais bem pagos do país. A tendência é que o Flamengo não aceite menos de 20 milhões de euros para negociar o jogador, uma vez que gastou 17,5 milhões para comprá-lo.
Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Gabigol agora ou deve renovar com ele? Coloca aí. A comissão técnica do Flamengo vem trabalhando em conjunto com a diretoria, buscando a qualificação da equipe e, com isso, alguns nomes vêm ganhando força nos bastidores do Flamengo para a temporada. Dentre eles, um velho conhecido da nação, Oscar, que já está no Xangai Port há muito tempo, é o nome bola da vez. De acordo com as informações do portal Nosso Fla, o Flamengo segue de olho no mercado e o meio-campista Oscar volta ao radar da equipe para essa temporada. O jogador vem negociando a sua liberação da equipe chinesa já no meio desse ano e, por conta disso, pode acertar uma chegada de forma imediata com o Flamengo. Outras equipes demonstraram interesse na contratação do jogador, como é o caso do Internacional, do Grêmio e do Corinthians. A intenção do Flamengo é acertar um contrato de 4 anos, caso acerte a contratação do jogador. O Braz e o empresário dele, Giuliano Bertolucci, já alinham salários e ele pode chegar já em junho, fato que a nação se animou bastante. Vale destacar que o Oscar tem 32 anos e 1,80 de altura, é um meio ofensivo que chegaria para disputar posição com a Arrascaeta. É destro e também pode jogar de meia central ou ponta esquerda. Tem contrato com o Xangai Port da China até 30 de novembro de 2024 e o seu passe está avaliado em 3,5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Oscar? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!